Então, vocês se lembram, espero, na aula passada apareceu a dissimulação. Aparência e dissimulação. Em que sentido? Porque é disso que se vai tratar agora. Nós estamos no tópico 6, sobre a não-verdade enquanto dissimulação. Como eu já adiantei várias vezes, como a não-verdade vai estar associada à essência da verdade, e não excluída como erro, é importante a gente entender o que significa aqui dissimulação, ligada à aparência. Qual era o esquema de fundamento, né, de que se tratava até agora? Depois da pergunta, qual é o sentido corrente, o conceito corrente de verdade, a adequação, aí qual é o fundamento da adequação, a concordância, qual é o fundamento de possibilidade de uma concordância, e tem a verdade, o fundamento da verdade é a liberdade, vimos tudo aquilo sobre liberdade, e aí entramos na questão do fundamento da verdade, né, já reposto agora numa dimensão que não é simplesmente a de adequação, quer dizer, aquilo que se diz tem que ser adequado àquilo que existe, àquilo que é. As palavras e as coisas, né? Para adiantar o Foucault do próximo semestre. Adequadas. Não. O que se passa é que o ente na sua totalidade, seria bom, né, recuperar a velha palavra, dizer aqui, o ser. Só não dá inteiramente, mas eu vou tomar essa liberdade poética, só não dá inteiramente porque ser foi o modo como os pré-socráticos, 2 séculos antes do Aristóteles, que Heidegger, 24 séculos depois, está lendo, com toda uma história de permeio. Os pré-socráticos tinham a compreensão do todo como um. Aquele fragmento de Heráclito, ouvindo não de mim. Como esse fragmento é antecedido por um, sendo o logos o que é comum, vão, no entanto, alguns, supondo possuírem uma inteligência particular, isso quer dizer, a inteligência particular, o meu logos, dá conta da realidade, dá conta da verdade. Isso é o que vai acontecer depois, é como se ele estivesse antecipando. Pensando a partir desse fragmento, o 2 adiante diz: ouvindo não de mim, mas do Logos, é sábio dizer tudo um. A gente lê tudo é um. E tudo está aí como um neutro plural. Quer dizer, todas as coisas, sem exceção, um. E depois em outro ele diz: de todas as coisas um e de um todas as coisas. Ou seja, o um, a unidade de tudo. É evidente que eles reconhecem que há diferenças, né? Que não é tudo igual, mas a unidade de tudo é o que impera antes de tudo, primordialmente. E a isso se deu o nome ser. Eu sempre chamo a atenção aqui, ser, verbo neutro no infinitivo. Depois vai ser o ser, aí já estamos em Aristóteles e Platão, um substantivo referente a um ente, o mais elevado, as ideias de Platão, substância, em Aristóteles, o mais elevado, o mais fundamental, mas um ente. Não era assim nos pré-socráticos. Então, quando Heidegger fala em a totalidade dos entes, mesmo nós sabendo, ele sabendo, todo mundo sabendo, que a totalidade não é a soma das partes. O todo não é a soma das partes, a matemática moderna nos ensinou isso. Né? Mesmo sabendo isso, quando ele diz o ente em sua totalidade, a referência são os entes, não é o um, não é o todo. Então, isso vai ser fundamental para a gente entender depois a aparência e dissimulação. O ente
todos os entes, em sua totalidade, quer dizer, o ente enquanto tal, o ente em sua totalidade, são os termos que ele usa, se apresenta, o ente em sua totalidade, ou os entes, em sua totalidade se apresenta, como ele chama, são os termos heideggerianos, se põe no aberto da presença, que lembra demais, ele está pensando em Aristóteles não é qualquer um, né? Depois tem uma vulgata aí de que Platão e Aristóteles, Heidegger até ajudou nisso, depois fez meia-culpa, traíram os pré-socráticos e tal, ele estava pensando ali, fecha essa e liga essa, está pior. Aristóteles era Aristóteles, né? Então, a totalidade do ente que vem ao aberto está em paralelo, em termos de pensamento, àquela compreensão pré-socrática da physis como força, não coisa, força cósmica, portanto, da totalidade do que há e equilibra e desequilibra, e harmonia e desarmonia, e ordem e desordem, como força cósmica que põe tudo na presença e aí mantém numa aparência, quer dizer, no que aparece para nós daquilo que se mostra. E aparência aí não rima com engano, nem com dissimulação, as aparências de engano e tal, nunca para um pré-socrático. Então, physis, a força da qual emana toda a presença. E agora Heidegger está dizendo, lendo heideggerianamente, em Aristóteles, o ente na sua totalidade vem ao aberto. Ao aberto quer dizer, à presença máxima, ao apresentar-se máximo. E, você se lembra, o homem, dotado de liberdade, que é o que lhe permite inquirir, fazer questão. O homem dotado de liberdade vai ao encontro desse aberto que manifesta, em que se manifesta a presença de tudo, da totalidade do ente. Vai. E nesse ir é que pode recolher no enunciado a apresentação dessa presença. A apresentação, o enunciado, já disse tantas vezes, o enunciado é presentativo, não é judicativo, não é no enunciado que se julga se é verdadeiro ou falso o que se diz no enunciado. Isso é outro movimento. Por enquanto, estamos em que o enunciado apresenta aquilo que, no aberto, a totalidade dos entes faz, apresentar-se. Depois decorrem daí várias coisas. Mas, justamente dotado de liberdade, o homem pode não ir. E isto, entre outras coisas, significa não ir, não quer dizer eu vou dormir aqui, deixo a totalidade dos entes, do ente, do ser, né, aparecer lá, mas eu não estou interessado. Amanhã eu penso no assunto e amanhã não tem mais. Não. Ele pode não ir por uma decisão, que nesse sentido será uma decisão metafísica. Heidegger, num momento, diz que isso é o que no Ocidente tem sido experimentado como metafísica. Uma decisão metafísica de agarrar-se a um ente. Ele não quer saber da totalidade dos entes, quer saber disso. A isso ele pergunta quem é você. Essa é a pergunta metafísica. Thought on, né? A pergunta, o que é isso? Precisa de um isso. Precisa de outra coisa na ponta do dedo, presente, fala de presença, do indicativo, está indicando algo. Isso é o algo indicado. É preciso saber o que é isso, mas para isso é preciso perguntar a isso o que ele é. E com isso se perde a experiência da totalidade, do ente em sua totalidade dada no aberto. O homem não vai.
E o que se apresenta a ele, então, se apresenta dissimulando a totalidade do ente. Isso aqui é uma dissimulação. Não que a pergunta o que é isso não seja uma pergunta válida, mas é uma pergunta válida para a metafísica, que trata de ente a ente, da totalidade dos entes, quer dizer, dessa qualidade ontológica de serem todas as coisas, como os pré-socráticos pensaram. A metafísica não é capaz de tratar. Ela pergunta isso, pergunta isso, pergunta isso e tem respostas diferentes. E ainda bem, porque as diferenças entre isso e isso e isso é que dão as suas identidades. E de identidade e diferença é que se fez a nossa história, até que hoje se estourou. Então há uma referência, né, que o homem faz ao ente, a um ente, a um certo ente, quando ele não vai na direção do aberto, né, em que a totalidade se apresenta, de um certo ente ao qual ele, o homem, se refere num comportamento particular, e desse modo, quando ele desvela, a palavra continua sendo usada, né? Quando ele desvela um ente, ele dissimula o ente em totalidade, na direção do que ele não vai. Quer dizer, aquele deixar ser, deixar vir à presença, com que o homem corresponde ao apresentar-se doente em sua totalidade no aberto, esse deixar ser, quando se refere a um ente e não à totalidade, não a tudo que é na sua totalidade, é uma dissimulação da totalidade, é um fazer isto se passar por qualquer coisa, por todas as coisas. Nisto, na pergunta sobre a essência disso, está sendo feita a pergunta fundamental da metafísica. E isso dissimula a questão, vamos chamar para distinguir, é uma distinção que Heidegger faz, a questão ontológica, a questão do ser, está substantivado aqui, e é a totalidade dos entes. Essa questão ontológica está dissimulada na pergunta metafísica: o que é isto? Supõe um objeto e um sujeito. Não se falava em objeto e sujeito, sujeito e objeto naquela época, mas supõe isso. E essa pergunta que reduz, quer dizer, ela é um comportamento particular, como ele diz, né? E lembra aquele fragmento de Heráclito: sendo logos o que é comum, vão, no entanto, alguns supõem possuir uma inteligência particular. Muito bem, eu estou exercendo a minha inteligência particular, como pergunta esse livro aqui, Question en, que é em que está sobre a essência da verdade, né? O que ele é. E só tenho como resposta que ele é isso, ele é tal coisa, a essência disso aqui, a livridade, seja lá o que for. E perco a totalidade dos entes, quer dizer, a dimensão ontológica de tudo ser, eu perco. Ela está escondida, está dissimulada. E, portanto, a aparência de ser que isto me dá, basta a mim que reduzir a questão ontológica à pergunta metafísica: quem é você? Então, esse obscurecimento, este estar cego para a totalidade, essa obnubilação, como está na tradução francesa, esse obscurecimento da inteligência, intelegere é ir dentro, ler dentro. Então, esse não ler dentro da totalidade, ler só aqui, o que aparece para mim, e é, portanto, uma aparência que dissimula a totalidade. Então, a obnubilação da totalidade
recusa a aletheia, o não velamento. Vocês se lembram que eu estou fazendo aqui uma diferença? É minha, pode não dar em nada, mas por enquanto estou apostando muito nela, entre não velamento e desvelamento. Vou repetir. Não velamento, no meu entendimento, e esse meu entendimento significa a análise sucessiva e comparativa de alguns fragmentos de Heráclito. Tradução de Carneiro-Leão, mas não só, há outras traduções, em que a palavra alemã que traduz aletheia não é desvelamento, é não velamento. O que é que eu tiro daí? A ideia que me parece sedutora, maravilhosa, de que, se a gente puder falar de sujeito da verdade, essas coisas, não podia. Então, nós estamos nos pré-socráticos, recuamos agora de novo, como eu faço sempre, esses saltos quânticos, né, que a gente dá aqui para o século VI. O sujeito da verdade é a physis. A tradução que o Carneiro-Leão dá, aquele physis cryptestai philein, a tradução vulgar, banal e horrorosa, é natureza ama esconder-se. Carneiro-Leão traduz aparecimento, não estou com ela agora de cor aqui, mas é aparecimento já contém escondimento. Já contém. Quer dizer, no aparecer, physis é isso, é fazer aparecer, não é natureza. A tradução foi posterior. A força que faz aparecer, quer dizer, no aparecimento, já se contém, não vem depois. Já se contém desaparecimento, ocultação. Cryptestai é um verbo defectivo. Criptomoeda, criptocomunista, como se dizia, é algo que se esconde, que é algo, é uma moeda, por exemplo, mas que se esconde como moeda, porque não aparece fisicamente como moeda. Antigamente se dizia, fulano é criptocomunista, quer dizer, ele é comunista, mas ele esconde. Então, cryptestai é um verbo para dizer que algo é algo, mas se esconde no ser esse algo. Então, ao aparecer, já se oculta. Já se oculta. Qual é o sujeito dessa frase? Physis. Então, e em vários outros fragmentos de Heráclito, essa ideia de mostrar e esconder, dar e reter, um fogo sempre vivo que se acende em medidas e se apaga em medidas. O Deus de quem é o oráculo em Delfos, Apolo, Deus da sabedoria, a luz. O Deus de quem é o oráculo em Delfos nem afirma nem nega, mas dá sinais. Ou na tradução do Carneiro-Leão, arriscada, mas pensante, assinala a ocultação. Não afirma nem nega, mas assinala a ocultação. A palavra ocultação não está no fragmento, não está em grego, mas o que ele assinala dá sinais de quê? De que aquilo que se mostra também se esconde. Então, quem é? Essa frase é impossível. Essa que eu vou dizer agora é a frase impossível pré-socraticamente pensando. Quem é o sujeito de a physis ocultar-se e não se ocultar? É a physis. Então, verdade, aletheia, não ocultação, não desocultação, não ocultação, não velamento, diz que pertence a physis velar e não velar. Esse é o seu movimento de dia e noite, velar e não velar. Então, para dizer em termos nossos, o sujeito da verdade é a physis. A verdade pertence ao movimento da totalidade do real.
não pertence ao discurso. Agora, nós humanos, de novo, isso é minha interpretação, e eu não sei se ela vai dar em alguma coisa, mas por enquanto me agrada e me deixa pensar outras coisas. Então, vai lá. Nós humanos, aqueles que, apesar do Logos ser o que é comum, vão supondo possuir uma inteligência particular e que não ouvem do Logos, mas ouvem dele, ouvindo não de mim, mas do Logos. Era isso que a gente devia fazer, ouvindo do Logos, não dele, Heráclito está escrevendo, ouvindo não de mim, mas do Logos. Nós não fazemos isso, nós queremos ouvir do Logos, nós queremos a razão, né? Então, apressados, porque a physis é lenta no seu florescer da escuridão e voltar a ela, no seu nascer e morrer, e nascer e morrer. A physis é lenta. E nós podemos ficar angustiados com essa lentidão. Porque quem sabe se passa a nossa vida inteira e nós não cheguemos a ver o aparecer florescente da physis que finalmente se mostra. E aí vamos lá e puxamos, metemos a mão. Desvelamento, proposta que eu estou fazendo aqui, não importa. Desvelamento é essa puxada que nós estamos dando, apressando o movimento da physis. Como se dissesse, tá bem, você é o sujeito da verdade, mas você está muito lenta, deixa eu ajudar. E aí metemos o discurso. E puxamos. Desvelamento tem esse sentido. Que exemplo eu posso dar concreto disso que eu estou dizendo aqui, que parece uma coisa meio erudita, interpretação de fragmentos de Heráclito para pensar a verdade em conexão com physis, lá num pensamento que durou um século e acabou, foi condenado 2 séculos depois por Aristóteles, só voltou à cena no século XIX, muito precariamente, e foi pensado no século XX, aí muito rigorosamente, sobretudo por Heidegger. É a ideia de descoberta científica, a ideia moderna, que bate com desencobrimento, né? Desvelamento. Alguma coisa está encoberta e a razão humana vai lá e desencobre, descobre o segredo que está coberto. E o que acontece? Nós ficamos sabendo do segredo e nunca mais ele volta a se velar. Uma vez descoberto algo, não se cobre mais. Essa é a natureza da descoberta científica. É pôr em evidência e não deixar mais que volte para a sombra. Então, o ciclo de mostrar e esconder, que é pensado pelos pré-socráticos, o movimento da totalidade, do de tudo, que é a physis, se encerra quando a descoberta é feita e a verdade é enunciada como lei, que não é mais a physis, é um logos universal, em estado puro, é lei. Lei da natureza, por exemplo, para pensar nas ciências físicas, nas ciências naturais. Então, se, me parece que sim, não é? Se descoberta mata a natureza encoberta da physis, que ela não encobre quando mostra, então não se trata de desencobrimento, de desvelamento, trata-se de não velamento. Isso não é uma filigrana filológica de jeito nenhum, porque para os filólogos a maneira que Heidegger usa aqui de dar a esse alfa, né, de aletheia, no sentido negativo, não velamento, está errada. É uma interpretação pensante de Heidegger, mas os filósofos, que são cientistas, e a ciência não pensa, dizem que parece que tem razão, como cientistas. A palavra aletheia, na palavra aletheia, esse A de negação, nunca foi usado. Desde Homero a palavra é usada para dizer verdade, num sentido em que o A, esse alfa privativo, essa partícula de negação, não está presente.
Para Heidegger tem que estar presente, ou a physis será a banalidade da natureza. Não que a natureza seja banal assim, mas a natureza tem obscuridades, a gente vai lá, bota a luz da razão em cima e diz obscurece. E a partir daí, aquilo que era obscuro fica claro e nós usamos nos nossos discursos e nunca mais a natureza fica de novo obscura ou oculta naquele ponto que nós desencobrimos ou descobrimos. Isso faz uma tremenda diferença. Para o que virá depois, a verdade se recolher no discurso e finalmente só o discurso poder ser verdadeiro, porque a realidade lá fora, a natureza, etc., vem pelos sentidos, engana. Aí nós estamos aqui na dissimulação, nas aparências, levadas a um extremo de banalidade, não é o que está aqui. Então, tudo isso agora retomando, ou citando, a obnubilação, o obscurecimento da inteligência, o estar cego para a totalidade, a obnubilação recusa a aletheia, o não velamento. Porque se fixa em algo e pergunta a esse algo o que ele é em si mesmo. Depois vai ser a noção de inerência, em Aristóteles, e de essência. Tradução latina, boa. Essência tem como radical o verbo ser, esse, no infinitivo. Tá bom. Né? Mas a essência veio depois cristamente a ser requalificada, sobredeterminada por Deus, que é por essência, sem existência, etc, etc. Quer dizer, existe, mas não no sentido da existência que completa a essência, como esta coisa que existe numa aparência. Então, recusar a aletheia, o não velamento, porque nós estamos cegos pela presença singular de alguma coisa a que nós, numa referência, num comportamento, como ele diz, particular, nos dirigimos, não olhando para a totalidade que se põe presente no aberto. Aí está o caráter, né, de não ser não velado, como está na tradução, de não ser desvelado, e assim a não verdade original, que está no domínio da dissimulação, já disse, quando a gente se apega a algo, um só, está dissimulada a vinda à presença da totalidade do ente no aberto. Então, essa dissimulação que se ocupa da aparência, disso aqui que aparece, sem dúvida aparece, né? Se ocupa do aparecer de um algo, portanto, dessa aparência, onde está dissimulada a totalidade, isso é a não verdade original, própria à essência da verdade. Foi aqui que nós falamos na aula passada. Própria à essência da verdade. Por quê? Porque a essência da verdade é o comportamento que vai na direção da totalidade que se apresenta no aberto. Ora, é um comportamento. O comportamento é da liberdade do homem. Então, pertence ao comportamento de ir o comportamento de não ir. Ele não é um erro. Não foi na direção da totalidade dos entes manifestado no aberto, que é a verdade, onde está algo que depois se chama a verdade, foi por um descaminho, ficou preso aqui a um precário, pobre até emocionantemente, né? Pobre ente, né? Errou, está errado, não é verdade, não. A essência da verdade, que por enquanto está na liberdade de irmos na direção da totalidade, a essa essência pertence também o não irmos. Portanto, a não verdade original, dissimulação, estar
imantado, focado pela aparência de um algo, não da totalidade. A não-verdade original é própria à essência da verdade. Digo de novo, nós podemos ir e podemos não ir. É nossa liberdade. E a nossa liberdade é a nossa essência. Lá na questão da técnica, Heidegger vai dizer isso. Um dia nós vamos acordar, podemos acordar, com uma planetarização da técnica tal que nós humanos tenhamos perdido a nossa essência, que é a liberdade. Lá ele diz claramente, é a liberdade. É a liberdade que nos permite questionar a natureza. E nós teremos perdido a condição de questionar, que é a liberdade de pôr em questão. Então, a nossa essência, para aquilo de que se trata aqui, é a liberdade. E a liberdade nos permite ir ou não ir. Isso está certo, está bem, é assim mesmo. Então, nos permite não ir, isto é, dissimular a totalidade dos entes e negar a aletheia, a sua função de não velamento. Isto, que pode parecer uma coisa horrível, pertence à própria essência da verdade, que está em ir, e deixar a aletheia, a sua função de manifestar o não velamento quando põe na presença a totalidade dos entes. Pertencem-se. Uma não exclui a outra, depois excluirá, já, daqui a pouquinho. Aqui, aliás, aqui em Aristóteles ainda, na lógica de Aristóteles, o que ele nos ensina ali? Que existem maneiras corretas e maneiras incorretas de montar um raciocínio, um silogismo. Existem leis para isso, regras, uma abundância enorme de regras. Porque os silogismos têm sempre três partes, universal, particular, uma mistura de universal e particular. Tem regras, dependendo de ser demonstrativo, afirmativo, negativo, hipotético, vir do universal para o particular ou do particular para o universal. Tem regras diferentes. Se as regras forem cumpridas, o enunciado é correto. A pressuposição de que ele seja verdadeiro é alta nesse caso. Agora, o enunciado, silogismo, mal construído, que era o que os sofistas faziam na cabeça de Aristóteles, está errado. Está errado. E deve ser condenado, jogado na lata de lixo. Está errado. O que Heidegger está dizendo aqui, que nós podemos recolher em Aristóteles, no pensamento seu que trata da totalidade dos entes, o ser na sua totalidade e enquanto tal. É como Aristóteles define o objeto da metafísica, do seu livro, da sua arte e ciência. Aqui depois se deu o nome, porque ele usou a palavra muitas vezes nesse livro, de a metafísica. Depois passou a ter um sentido mais para o negativo, né? Porque fazia isso aqui, obnubilava a visão da totalidade, prendia-se particularmente a algum ente e impedia a aletheia de manifestar-se como não velamento. Na história do pensamento filosófico, como Heidegger a faz, depois ele voltou um pouco atrás em relação a isso. A metafísica é a maneira de romper com a ontologia, com essa experiência de ser, ontos, ou ser, que os pré-socráticos tinham feito. Não é bem assim, tanto que nós estamos aqui em pleno Aristóteles, interpretado, 24 séculos depois, o Heidegger. Nós estamos em Aristóteles e estamos vendo aqui que há uma diferença entre o vir à presença da totalidade dos entes e o fixarmos nós em um ente que dissimula a totalidade. Essa diferença, no entanto, não é aqui na lógica. Aristóteles vai nos apresentar uma diferença entre o correto e o incorreto devendo ser banido, porque o incorreto vicia a verdade.
enquanto o correto provavelmente conduz à verdade. É diferente, nós não estamos aqui no domínio da lógica. Então, neste sentido é que a não-verdade original é própria à essência da verdade. Não se caracteriza como uma consequência subsidiária do conhecimento, sempre parcial de tal ou qual ente. A não-verdade não é uma decorrência de eu ter ficado fixado aqui. A não-verdade, se for decorrência de alguma coisa, é a decorrência de eu ter ficado cego para a totalidade. É aí que a não-verdade está presente. É aí que ela está presente, no mesmo lugar em que a verdade está presente, dissimulando. Dissimulação tem, portanto, um papel ativo na composição da essência da verdade. Papel ativo. Por isso é que vai se ver depois que a essência da verdade, a não essência, portanto, da não verdade, estão ali. Então, a obnubilação do ente em sua totalidade, a não verdade original, é mais antiga do que a revelação de tal ou qual ente. Mais antiga significa é mais originária. A revelação de tal ou qual ente é uma modernidade. É uma coisa do século IV e, sobretudo, uma coisa dos herdeiros do século IV, os herdeiros de Platão, os herdeiros de Aristóteles. Eles praticam a não-verdade, né, na medida em que ficam presos aqui, presos à aparência. O que ele está dizendo aqui é não, a não-verdade é muito mais antiga. Ela é mais antiga do que a revelação parcial da verdade disso aqui, sua essência. Ela é mais antiga e muito mais fundamental. É mais antiga mesmo do que o deixar ser ele mesmo. Deixar ser é essa atitude do homem que não se opõe à vinda ao aberto da totalidade dos entes. Vocês podem imaginar, essa vinda ao aberto é assustadora. De repente, a totalidade se apresenta a nós. Como Camões diria, esse bicho da terra tão pequeno. A totalidade se apresenta a nós. E isso é um susto, isso pode ser dramático, é terrível. Mete terror. Nós temos a tendência a nos defender disso, e é por isso que vamos, não, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Então ele diz, mais antiga mesmo do que o deixar ser. O deixar ser é esse comportamento que não se opõe a vir à totalidade dos entes, não objeta a isso. Esse deixar ser, ele mesmo, que no desvelar já dissimula. Fragmento de Heráclito. Aparecimento inclui já ocultação. Então, mais antiga mesmo do que o deixar ser ele mesmo, citando, que no desvelar já dissimula e toma posição relativamente à dissimulação. O que o deixa ser preserva o que o deixar ser, quer dizer, que coisa o deixar ser preserva nessa relação com a dissimulação? Nada menos do que a dissimulação do ente como tal, obnubilado em sua totalidade, quer dizer, o mistério, a dissimulação do que é obnubilado, como tal. Devagar. Estou lendo, é pesado, voltamos
a um ar mais respirável, que é o de que, afinal de contas, a gente já leu Heidegger. Heidegger está lendo Aristóteles, está trazendo Aristóteles. O Aristóteles que Heidegger traz é pesado, mas nós já lemos Heidegger. Então podemos, e sobretudo lemos os pré-socráticos, que Heidegger leu. Podemos então trazer alguns respiros para o peso dessa frase aqui, né? Uma sentença do pensamento. O que ele está dizendo? A dissimulação, quer dizer, a não verdade original, é o que há de mais antigo, porque o que ela dissimula, obnubilando o ente como tal, na sua totalidade, é dissimular o mistério. Eu dou um extremo valor a essa palavra, que Heidegger usa muito pouco. Ele usa enigma, Rätsel, mistério, muito pouco. Mas quando, jamais para o final da sua obra, nem tão para o final assim, 60 e pouco, ele decide que finalmente ele vai tratar daquilo de que trataria na terceira parte de Ser e Tempo, seu grande livro inicial, 1927. Teria uma terceira parte que inverte o título, Tempo e Ser, que tempo passa a reger, né? Tempo e Ser, não escreveu, não estava preparado para escrever. Escreveu outras coisas, já disse aqui, ao longo da década de 30, que não publicou, estão conectadas a Ser e Tempo, mas que não repetem Ser e Tempo. Mudam a língua. Um dos tradutores, acho que foi Fedida, ele aqui mudou a língua da filosofia, em relação, inclusive, a Ser e Tempo. Então, quando lá na conferência Tempo e Ser, então finalmente é o título da terceira parte de Ser e Tempo que ele não escreveu. 53, 57, não me lembro. Mas só para dizer que é uns 30 anos depois de Ser e Tempo, ele decidiu que agora estava na hora de tratar de ser sem nenhuma referência a ente. E o único ente a que ele se referia éramos nós, o homem, a cujo modo de ser importa. Tá? A nós importa sermos ou não sermos. Não importa isso. Um dia isso vai se esvaziar, ainda tem tempo. Mas um dia vai se esvaziar e eu vou jogar fora. Isso é descartável, não é reaproveitável. E não importa nada isso ser jogado fora ou não. Não faz parte do ser disto, ser ou não ser. E para nós é a questão. Shakespeare sabia, é a questão. Sermos ou não sermos é toda a questão. Para isso nós temos que entender o que é ser, o que é sermos. Perguntar a ser, quem é você? Atitude metafísica, atitude dissimulatória, que dissimula a totalidade dos entes, que nós perguntamos a ser como se ele fosse um ente, o grande ente, mas um ente, queremos saber quem ele é, queremos saber sua identidade, mostra a sua carteira. Então, o único ente que vale a pena para Heidegger desde Ser e Tempo é o homem, que ele chama o Dasein. Dasein, sein é o verbo ser no infinitivo e da é aqui presente. Para não usar homem, diversos humanismos que atrapalhariam o pensamento. Dasein. Nós somos nós. Não. Então, lá ele diz, agora está na hora de tratar de ser sem nenhuma referência a ente, quer dizer, sem nenhuma referência ao Dasein, ao homem. Ser ele mesmo enquanto tal. E vai indo, ser vinha sendo no pensamento metafísico, um doador de sentido. Por isso é que nós perguntamos a ser a verdade, o sentido de ser, de sermos.
Agora não é mais doador, é o dom. Ser é dom. O tempo é dom. Dom de quem? Essa pergunta não pode ser feita, a não ser que seja respondida por ser. Quem é o doador de ser? Na pergunta quem é já está embutido ser. Então, essa pergunta não pode ser feita, né? Quem é o doador de ser? Quem é que faz ser dom e não doador, como foi em toda a história da metafísica? Ser doava sentido ao homem. E por isso a questão da filosofia sempre foi a questão da verdade do ser. Agora estamos fora disso, estamos querendo sair disso. E é nisso, aí tem todo um raciocínio sobre a quadratura do tempo e tal. É um texto difícil, mas excelente. Leia, excelente. Ele chega a essa posição, ó, ser não é doador, ser é dom. Quem é o doador? Não se pode perguntar. O que está aqui no lugar de quem seria o doador? Mistério. Já disse isso várias vezes também, mas é que me encanta. Mistério. E o que é mistério? Mistério é mistério. Se fosse um enigma, a gente poderia perguntar: que enigma é esse? Detetive mata a charada de qual é o enigma. É um crime, alguém cometeu, vamos descobrir, vamos meter na cadeia, né? Enigmas. Mistério não. O mistério, diz Heidegger, não nessa conferência, aqui eu estou juntando vários escritos dele. O mistério não é penetrável pelo pensamento nem pela linguagem. Isso remete à questão dos... Quando acaba a filosofia, a gente ainda pode pensar? Pode, mas tem que prestar atenção, porque o pensamento tem vizinhanças nefastas. Uma é a filosofia, que, dizer em termos no popular, embola tudo. Outra é o próprio pensamento, que tem que pensar contra si, porque não é evidente o pensamento. O pensamento está sempre na dimensão de pôr a caminho de uma questão. O pensamento não sabe, por isso é que pensa. Quem sabe é a ciência. E a outra vizinhança, perturbadora, mas benéfica, é a do poeta, que canta. O poeta pode estar nas imediações do pensamento, porque nada é perguntado a ele que ele precise responder. O poema, e aí o poeta está na posição de todo criador, né? O que tira do oculto para o manifesto, que faz o movimento da alética. O poeta faz isso. O poeta que escreve poemas, o que pinta quadros, né, o que faz estátuas. Ele tira do oculto para o manifesto, ele traz de onde estava e não se sabia para o que agora se vê e se apresenta. É isso que o poeta faz. Ninguém pergunta ao poeta. O que se haveria de perguntar? A não ser assim, o que é o poema? Bom, mas aí não é o poeta quem responde. É quem se ocupa de estética, de poética, de não sei o que e tal, é um filósofo. O poeta não pergunta, ao poeta não se pergunta. O poeta é, portanto, capaz de estar serenamente na presença do mistério. E seja o que nós chamamos de inspiração, seja qualquer outra coisa, né? A verdade infusa, como se dizia na Idade Média, Deus infunde a verdade na alma humana. Vamos pensar o poeta, então ele recebe a infusão da verdade por Deus, o que for. Né? Inspiração é uma boa palavra, porque implica em botar o ar para dentro e depois expirar. E a expiração, então, é o poema? Pode ser, por que não? Né? O poeta, inadvertidamente, à medida em que vai vivendo poeticamente, outro texto importante de Heidegger, poeticamente o homem habita. Quer dizer, o ethos, segundo o qual o homem habita este planeta, é a poesia. Nesse sentido da criação. Poeticamente o homem habita. Não sei nem se não está nesse mesmo question
Não, então está ou no question 2, são 4 em francês, no Brasil acho que está tudo reunido em 2 questões, né, questões. Ou no ensaios e conferências, vale a pena esse, é lindo. Poeticamente o homem habita. Habitar é fazer a experiência ética, né? A experiência, na primeira ou na segunda aula eu falei disso, fazer a experiência de estarmos entre o que não somos e retirarmos disso sistemas de linguagem que alimentam regimes de verdade. O mais radical que há, então, é a experiência ética, ethos, a experiência do lugar, da habitação. Poeticamente, o homem habita significa no inspirar e expirar, que é o poema, é o poema, mas aqui preciso fazer sempre essas ressalvas. Na tradução grega da Bíblia hebraica, onde está Deus, o Criador do mundo, em grego está Theos, poeta, cosmos. Deus é o poeta do cosmos, do mundo, do universo. Poeta quer dizer o Criador. Então, inspirar, receber a inspiração, a gente está próximo do mistério. A gente, quer dizer, poeta, todos nós somos, podemos ser, é só um jeito de corpo. Largar a armadura do filósofo e do cientista. Inspiramos das mediações do mistério e expiramos, uma coisa assim como yoga. E expiramos. A inspiração é o poema. E o poema significa uma percepção transversal, translúcida, no sentido da lucidez, do ver claro, do mistério. E mais não disse. Eu estou fazendo, é claro, uma história anacrônica do pensamento de Heidegger, mas eu uso muito anacronismos como método. Meu princípio de método fundamental é eu disponho de todo o tempo todo. Heidegger é meu passado. Então eu posso recortar com a tesoura genealógica do interesse que eu tenho. Nunca a história, essa que a gente fala, que eu faço pelo menos, nunca ela é desinteressada, ela é profundamente interessada. Porque nós estamos morrendo aqui, né? Ela é profundamente interessada. Então eu vou recortar. Todo mundo que pensa, a não ser que pense cronologicamente, uma coisa depois da outra, causa e efeito, aí todos interessados nisso. Eu estou profundamente interessado no que Heidegger estava fazendo enquanto estava pensando. É isso que conta. É o fazer, a filosofia, o pensamento, como um fazer. A gente pensa e diz segundo os paradigmas da sua época. Mas ao pensar e dizer segundo os paradigmas, está fazendo algo de que frequentemente não se dá conta. Aristóteles ter-se-á dado conta do que se seguiria a ele, dos diversos tipos de aristotelismo? Não. Tudo isso para ele era futuro. Mas para nós é tudo passado. Então, eu disponho do tempo todo o tempo. A todo tempo, a todo momento, eu disponho do tempo todo. Então, posso fazer anacronismos, desde que não sejam viciosos, anacronismos virtuosos, e eu estou montando aqui uma história de Heidegger, né, que cronologicamente está incorreta, mas historialmente me diz algo que permite pensar. É o que interessa. Foi o que ele nos ensinou. Fazer questão é a devoção do pensamento. Eu estou devotado a Heidegger, né? Para que ele me ensine, nos ensine de novo, depois de bater no fundo do beco, de novo, o caminho de pensar. O caminho de pensar. Então, nessa história que eu conto dele, quando ele chega ao mistério, eu não posso mais falar.
Agora quem fala é o poeta. O poeta para ele era Hölderlin, mas também um outro poeta alemão, mais modernista, Trakl, T-R-A-K-L, um poeta francês, lindo, é lindo ele, não sei, não conheci, mas linda poesia, René Char. Tem versos lindos assim: toda respiração propõe um reino. Está conectado ao mistério, né? E a respiração, como ato poético por excelência, propõe um reino, faz aparecer o que brilha. Então, Hölderlin, sobretudo, Trakl, René Char, ele conversou com a poesia por aí. E é como se ele dissesse: ó, eu acabei. Está na entrevista. O que ele diz ali? Não conheço ninguém que seja capaz de levar adiante a única coisa que resta agora, talvez, a fazer, que é preparar pelo pensamento e a poesia o acolhimento para o Deus, que já só um Deus nos poderá salvar. O acolhimento, estarmos dispostos ao acolhimento. Deus o que é, não sabemos. Mas ele está falando de alguma coisa que transcende o que a metafísica foi. A filosofia acabou. Aí o Der Spiegel pergunta: o que tomou o seu lugar? Ele diz: a cibernética. Estamos em pleno reino da técnica, da essência da técnica atual, contemporânea, que a gente chama de técnica moderna, a cibernética. E o que resta então? Está na sequência. O que resta então? Apenas, talvez, nos dispormos ao acolhimento, nos dispormos pelo pensamento e pela poesia ao acolhimento do Deus que virá ou não. Mas só um Deus, já só um Deus nos poderá salvar. Essa entrevista é fabulosa. Nessa parte, a gente já sabia. Então, penso eu, isso é uma intervenção, claro, na obra de Heidegger que eu estou fazendo, em meu benefício, nosso, eu espero que vocês tirem daí alguma coisa. Né? O que eu estou dizendo? Heidegger chegou à beira do mistério, que é um abismo, né? E não dispôs, talvez não tenha disposto, da visão de Nietzsche do abismo, aquela que ele diz: presta atenção, porque quanto mais você olha para dentro do abismo, mais o abismo olha para você, né? Essa voragem do abismo que atrai, que no fundo Heidegger está dizendo é: infelizmente, não mais a mim, que fiz todo o esforço de superação da metafísica agora como a história da filosofia toda, chama de história da metafísica. Fiz todo o esforço de superação da metafísica, acreditei desde ser e tempo, lá em 1927, estou dando essa entrevista em 63, fiz todo o esforço, apostei que era possível, desde que nós fizéssemos o salto originário, como ele falou, voltássemos a tentar ouvir falar, num grego não platônico, o pensamento pré-socrático. Com isso, porque se pensou antes da metafísica, nós aprenderíamos a pensar depois. Depois, infelizmente, tive que abandonar isso. Quando reconheci que, estou quase citando, abre semi-aspas, mesmo Heráclito, que no entanto lhe deu nome e o chamou Logos, não soube o que era e foi, o que é ser. Fecha semi-aspas, praticamente é essa a frase. O que significou realmente que num determinado momento ele não estava mais pensando a possibilidade de num salto originário, não é num recuo. O salto originário é procurar o primeiro de todos os fundamentos,
Aquele que, naquele livro que eu disse que vai levar 2 anos para eu tentar entender, ele diz, é o primeiro, mas tem um segundo, que leva esse primeiro em consideração, leva os pré-socráticos em consideração, mas é outro. Aí, não sei, isso está na dimensão de só um Deus poderá salvar, ele fala de Deus, Deus no extremo. É uma coisa, é fascinante, aliciante, como é que chama quando o sujeito fica? É viciante, né? Mas, por enquanto, não dá. Mas é como se eu estivesse dizendo, olha, eu fiz todo o esforço, a minha parte eu fiz. Eu tentei ir lá no pré-socrático, eu tentei ir ao primeiro começo, à origem. Vi muitas coisas por ali, mas ainda não é. Ainda não é. Então, eu agora estou tratando da técnica, porque nós estamos vivendo nesse mundo da técnica globalizada, ele usou a palavra, planetarizada, da planetarização da técnica. É isso que nos impede de ver. Bom, e eu cheguei na beira do que eu não posso mais dizer. Eu cheguei na beira do mistério. Agora não é mais comigo. É com o poeta. Então, por isso é que eu dou tanta importância a essa palavra mistério, quando Heidegger, que a usa muito pouco, a usa. Está nessa história aí, nessa história arbitrária. Essa não foi a última palavra do leito de morte de Heidegger. Cheguei à beira do mistério, não posso ir além e agora me abismarei na morte. Ele não disse nada disso. Mas, o que ele está dizendo aqui? O que o deixar ser preserva nessa relação com a dissimulação. Deixar ser, vir ao aberto, a totalidade do ente. O que o deixar ser preserva, não se opõe. Nessa relação com a dissimulação, já vimos, é originária, pertence à essência da verdade. O que ele preserva? Nada menos do que a dissimulação do ente como tal, obnubilado em totalidade, quer dizer, o mistério. O que é preservado na relação do deixar vir com a dissimulação é o mistério. Ele continua, eu suspendi a frase aqui por causa do mistério. É o mistério. O mistério, como tal, domina o Dasein do homem. O mistério, como tal, já vimos aqui, significa mistério. Né? Como tal, mistério, ele mesmo, domina o Dasein do homem. Podemos agora dizer, em lugar de Dasein, como ele usa Dasein em lugar de homem, agora está dizendo o Dasein do homem. Vamos emprestar ao termo, aqui a locução, são 2 palavras, Dasein, o sentido existencial. Nós já vimos aqui, né? Heidegger várias vezes dizer, nós não podemos compreender a dinâmica da verdade se não a colocarmos na dimensão da existência, da existência, ou seja, dessa insistência do homem de penetrar ser sem conseguir e ficando fora. É nessa dimensão e só nessa que se pode entender verdade como alguma coisa diferente de adequação do enunciado a uma coisa que ele enuncia. Que é a definição corrente, está bem, não está errada não, mas não é verdadeira, não é bastante, não vai ao fundamento. Então temos que colocar aí a dimensão da existência. Então, o mistério como tal domina a existência, a existência do homem. O homem é dominado pelo mistério. Não é dominado por ser. Isso é um cambalhota, um salto mortal sem rede que Heidegger está dando aqui. Se nesse lugar de mistério vai entrar Deus, eu sempre penso isso, quando ele diz ali mistério, chegou o mistério.
Depois eu associo com já só um Deus nos poderá salvar. Mistério, Deus nos poderá salvar. Não sei. Lateja em mim isso. Né? Como latejou lá no Nietzsche, eu ainda não desesperei de encontrar a saída, a passagem, o buraco que nos leve ao algo. Esse algo maiúsculo, substantivado. Eu ouço aí, Deus está morto. É como se Nietzsche estivesse dizendo, e no entanto, eu não sei o que se segue ao e no entanto, mas tem alguma coisa aí que se segue. Né? Mesma coisa aqui em Heidegger. Não estou querendo empurrar Deus para esse lugar, mas muito provavelmente estou pensando que um e outro, e Heidegger muito mais provavelmente, que um e outro estão apelando para uma dimensão de transcendência. Estão nos dizendo, e sobretudo Heidegger, no pleno domínio da essência da técnica moderna, que resulta na planetarização da técnica, que resulta em tudo isso que nós estamos vivendo hoje, e que ele anunciou, prenunciou quando disse, um dia nós vamos acordar e teremos perdido a nossa essência, que é a liberdade, e a natureza terá perdido a sua capacidade de desencobrimento. Estaremos à beira do abismo, mas de onde vem o perigo, daí também cresce o que salva, verso de Hölderlin, e pronto, por aí vai. E termina esse texto, que é a questão da técnica, com o famoso, a que questionar é a devoção do pensamento. Devoção, ele botou aí. Ele está apelando para uma transcendência. Não é Deus o ente transcendente, né? Mas ele usa a palavra, porque talvez não haja outra palavra para usar. Mas bem, então, o Dasein do homem é dominado pelo mistério enquanto tal. O mistério, na sua, uma palavra, vou usar em português simplesmente, né? Na sua essência, o mistério, na sua essência, domina a essência do homem. O que há para o homem ser é o misterioso, o velado. A isso pertence a essência da verdade e a essência da não verdade. Já vimos. Então o homem está nessa confluência, o que tira o homem daquela posição de quem vive perguntando ao ser quem é você. Aí o ser diz, não, eu sou logos, eu sou ideia, eu sou substância, eu sou natureza, eu sou Deus, eu sou sujeito, eu sou história. À medida que se vai avançando na história, nossa história da filosofia, né? Comum, banal, assim, sequencial. Sim, está bem. Durante 24 séculos, a metafísica deu conta disso, de perguntar e responder. Agora já não. O homem, na sua essência, é dominado pelo mistério na sua essência. O que isso vai dar? Veremos. Então, a dissimulação não aparece simplesmente. Citando, a dissimulação aparece como aquilo que está obnubilado, oculto, velado, em primeiro lugar. É quase como dizer, a dissimulação aparece no lugar da verdade. Porque o que é que está obnubilado, quer dizer, fora da visão, invisível? O que é aquilo para o que nós estamos cegos? É a ocultação, da qual Fises, voltando àquela minha interpretação, da qual Fises faz brotar o que se mostra.
Então, o que é que aparece em primeiro lugar na dissimulação? Não é um aparecer que parece ser, de onde vem as aparências enganos. O que em primeiro lugar aparece na dissimulação é aquilo que está obnubilado, e isso em primeiro lugar. É isso que caracteriza a obnubilação, o apagamento da totalidade. É um mostrar que oculta daquilo que está oculto. O Dasein, nós, na medida em que existe, nós humanos, na medida em que existimos, engendra o primeiro e o mais estendido, né? O mais longo, não tanto no sentido temporal também, mas o mais abrangente, né? Talvez não seja boa palavra, o primeiro e o mais estendido, não desvelamento, a não verdade original. Aqui ele está se preparando para dizer: o fundamento da verdade é a não verdade. Porque o que a dissimulação faz? Oculta aos nossos olhos que ela, dissimulação, cega, e esse ocultar aos nossos olhos é que é o mistério que nos domina. Então, oculta aos nossos olhos aquilo que, por ser oculto, não nos aparece, a totalidade dos entes. E isso é o mais originário. Então, repetindo, o Dasein, na medida em que existe, quer dizer, em que insiste em ser, engendra o primeiro e o mais estendido não velamento. Não velamento é a verdade, é a letra. O primeiro e o mais estendido não velamento, a não verdade original. A não essência original da verdade é o mistério. A não essência original da verdade. O que é a não essência original da verdade? Se a essência original da verdade é uma atenção ao vir ao aberto a totalidade do ente, diante da qual o homem tem o comportamento possível, tem o contrário também, comportamento possível de deixar vir e ir na direção. Se isso é, por enquanto, é o que nós temos, a essência da verdade. Então, o contrário disso, que no entanto não é o erro, é a não essência da verdade. A não essência original da verdade é o mistério. E o que é o mistério que domina o Dasein do homem? É a dissimulação do ente como tal, obnubilado em totalidade, quer dizer, o mistério. A obnubilação, o apagamento, a cegueira nossa para a totalidade do ente, a saber, o mistério que nos domina no nosso sermos, na nossa existência. Isso é o que a não essência original da verdade, portanto a dissimulação é a não essência original da verdade, e isso é o mistério. A não essência original da verdade é o mistério, e é isso que nos domina, enquanto somos aqueles que se inquietam com o ser, se inquietam com a totalidade, que não desejam ser fragmentários, e no entanto somos o tempo inteiro. Isso aqui é ser fragmentário. O que é isto? O que é isto? Isso é ser fragmentário. A metafísica nos ensinou a sermos fragmentários,
classificarmos, a darmos a cada região dos entes um tipo de conhecimento que lhes é apropriado, portanto, conveniente e adequado, e assim temos a física, a química, a história, tudo isso é fragmentação da totalidade. Nós, da medida em que nos pomos no caminho da questão do pensamento, não queremos ser fragmentados, mas somos dominados pela essência do mistério. E o mistério é o apagamento, é a obnubilação. O mistério é a physis enquanto se esconde. E nós sabemos que ela se não esconderá, mas não sabemos como. E temos uma pressa em ir nessa direção e puxá-la para a nossa direção. Quando nós fazemos isso, dissimulamos, porque a totalidade dos entes desaparece. No momento em que a gente puxa, a gente tem na mão um ente. E isso é dissimulação. Então, não essência não tem aqui ainda o seu sentido degradado, que lhe atribuímos quando essência, está entre aspas, quando essência é entendida como universalidade, o que é comum, o gênero. O gênero humano significa a humanidade, é a essência do homem, de cada homem, de Sócrates e de Platão, de mim, do William, da Fabíola, da Márcia e da Arlete e da Marcela. Nós temos em comum a humanidade, isso é gênero. Nós pertencemos à espécie animal, como os cavalos, mas os cavalos não são humanos. O nosso gênero é o gênero humano, dizemos isso muito, né? O gênero humano que se qualifica como racional, que os deuses também são, mas os deuses são imortais e nós somos mortais. Então, animal, racional, mortal. Pronto. Isso é um gênero, e essa é a nossa essência. Quando essência foi tomada, e desde Aristóteles está sendo, mas Aristóteles não naufragou nisso. Pelo contrário, ele botou o barco para navegar em águas turvas, tornadas turvas pelos sofistas do século V. Então, quando nós atribuímos à palavra essência a dimensão de universalidade, o que é comum a muitos, o gênero, como possibilidade do universal e como seu fundamento, nesse momento, a não essência, que é o contrário da essência, e a essência é todas essas coisas belas, a não essência é o contrário. E o contrário é o erro. É o que não tem fundamento. Quando a gente diz, isso não tem fundamento, significa que está errado. O que não tem fundamento está errado. Mas o que ele está dizendo aqui é que a não essência, portanto, a dissimulação, que é mistério e que domina a essência humana, não é sem fundamento, pelo contrário, funda, porque é o que mais arcaicamente, mais primeiramente, mais originalmente nós fizemos em relação à totalidade do que é, que se alimenta, ou se apresenta como mistério e alimenta a nossa essência. Em todos os casos, ser o mais original, a negação da essência já degradada, a não essência é sempre essencialmente ligada à essência. Claro, mesmo que seja para dizer a não essência não tem fundamento, é o contrário da essência, consequentemente é inessencial, portanto é particular e contingente, e logo não é verdade, não é o que é, não é ser, etc. A não essência é sempre essencialmente ligada à essência, nunca é inessencial no sentido de indiferente. Já vimos aqui, acho que com abundância, a não essência, a dissimulação
em nada é indiferente à essência da verdade, pelo contrário, lhe é connatural, pertence à essência da verdade, à não essência da verdade, à dissimulação. Essa linguagem parece, à opinião corrente, forçada, paradoxalmente arbitrária. E é. Dizer por aí que a essência da verdade é a não verdade, ou que a essência tem como fundamento a não essência, é uma coisa que leva as pessoas que não estão postas no caminho de uma questão, que conhecem e sabem, que são bem treinadas, e mais ainda aquelas pessoas que acham que a filosofia é uma coisa masturbatória, que não faz nenhum sentido, uma coisa que não tem o que fazer na vida, né? Ou como dizia meu pai, não dá camisa a ninguém, não vai te sustentar, meu filho, vai ser outra coisa, faz um concurso público. Era para o Banco do Brasil, acabei fazendo aqui, né? E me dei bem. Bom, para essas pessoas todas, pessoas sinceras, simpáticas, né? De boa intenção, essa linguagem parece incongruente, arbitrária e paradoxal, mas só é paradoxal para a doxa, quer dizer, para a opinião. A opinião é que pode ser ortodoxa, então será a boa opinião, aquela que é corrente, como ortopedia, você tinha o pé torto, usou bota ortopédica, agora seu pé está legal. Então, a doxa pode ser ortodoxa ou heterodoxa. Fugir da boa doxa, se pôr na contramão, mas é levado em consideração, é discutido. Depois pode ser condenado, é considerada herética, o sujeito vai para a fogueira, né? Doxa, ortodoxa e heterodoxa. Paradoxa não tem, porque o paradoxo é de ordem tal que uma sentença, um enunciado, ao mesmo tempo é verdadeiro e falso, isso não é possível. Ao mesmo tempo é verdadeiro e falso. Então, um dos exemplos que eu gosto de usar. Numa pequena cidade na Espanha, não sei por que eu botei a Espanha, eu devo ter lido isso em algum lugar. Há 50 anos atrás, eu não me lembro mais. Numa pequena cidade na Espanha, todos os homens ou fazem a barba em si mesmos, ou fazem a barba no barbeiro. O barbeiro faz a barba em si mesmo, ou faz a barba no barbeiro? As duas respostas são certas e erradas. Uma biblioteca na Inglaterra, constituída de livros, como uma biblioteca é. Faz-se dela, dessa biblioteca, faz-se de todos os livros os índices. Então nós temos uma biblioteca de índices dos livros da biblioteca de livros. Ora, os índices são livros, cujo conteúdo são índices dos livros, cujo conteúdo são coisas, se diz. Então nós temos uma biblioteca de índices. Uma biblioteca de índices precisa ter um índice de todos os índices? E nesse caso, esse índice é uma biblioteca que só tem um livro? As respostas podem ser sim e não. E as duas estão certas. Quer se tome como... e erradas. Quer se tome como biblioteca o conjunto de livros, então a biblioteca de índice não será uma biblioteca, de índice, de um só. Quer se tome o livro como unidade, como o que determina, por pluralidade, uma biblioteca. Então, o paradoxo é o que testa o limite de um sistema. No limite, o sistema quebra e, portanto, as afirmações se tornam simultaneamente verdadeiras e falsas. No limite.
Dentro do sistema, a gente corrige, faz ortodoxia. No limite do sistema, quando tem flutuação paradigmática e tal, pode-se dizer a mesma coisa em direções contrárias, ou duas coisas contrárias na mesma direção, e é por isso que precisa vir um paradigma que supere esse, e uma nova ciência se apresente. Bom, então, essa linguagem parece a opinião corrente forçada, paradoxalmente arbitrária, mas só é paradoxal paradoxa, que não entende o não da não essência original da verdade como não verdade, como algo que há, a não verdade. Não entende o não como algo, a não verdade. Entende o não como não da verdade, ou seja, aquilo que anula a verdade e que, portanto, é erro. Esse não indica o domínio ainda inexplorado da verdade do ser, não só a do ente. O domínio ainda inexplorado da verdade do ser significa aquilo que resulta do deixar vir a totalidade dos entes. É aí que a experiência de ir na direção de tudo que há pode recompor para nós uma experiência de ser que a metafísica fez naufragar e que possivelmente tenha sido experimentado pelos pré-socráticos. Essa era a direção de Heidegger, né? Esse domínio ainda não foi explorado, quer dizer, a superação da metafísica ainda não foi feita. E esse domínio é apontado pelo não. Quando se diz a essência da não-verdade pertence à essência da verdade, o que se está dizendo é que verdade não é enunciado. Verdade é a apresentação do que é, que os antigos chamaram physis, antes de ser traduzido por natureza. E tem que se entrar por aí. O não tem, portanto, uma função positiva. Queria fazer um comentário sobre a palavra doxa. Ele diz, né, essa linguagem só é paradoxal para a doxa. Doxa é uma palavra que, desde uma remota antiguidade, é usada para indicar opinião. Opinião. E opinião é o contrário de verdade. Assim se viu e está sendo desmontado aqui. Quando os filósofos brigaram com os sofistas, a grande questão era se a opinião, que era com o que os sofistas lidavam, pela retórica e pela oratória, para formar, forjar e vencer as opiniões dos outros nos lugares em que se tratava de decidir, nas assembleias e nos tribunais. Tão parecido com o momento que nós estamos vivendo, o lugar em que se trata de decidir, o espaço público, nele as realidades objetivas, como é que é? Os fatos objetivos valem menos do que as opiniões e crenças. E a pergunta era, o que vale uma opinião? Platão tem um diálogo inteiro, teeteto. Agora, tentar ser magnânimo, boa fé com a opinião. Será que há algum tipo de opinião que carrega algum pouco de verdade para chegar à conclusão de que não? Opinião é do domínio da pura aparência. Não carrega nada de verdade. Ora, o que Heidegger está dizendo aqui? Só é paradoxal, esse tipo de linguagem que ele está usando, para a doxa, que não entende o não da não-essência original da verdade como não-verdade. Esse não indica o domínio ainda inexplorado da verdade do ser. Ora, o que é o domínio ainda inexplorado da verdade do ser? Única pista que nós temos para isso é a noção, não é uma opinião, mas também não é um conceito.
a experiência, pronto, melhor. A experiência pré-socrática de que aquilo de que se trata, demos-lhe o nome que eles deram de ser, mas chamaram logo, chamaram físico. Aquilo de que se trata, o tudo ser e nada não ser, brilha na presença. Vem à luz, tanto quanto se esconde, vem à luz na presença. Então, esse vir à luz é o domínio ainda inexplorado da verdade do ser, que esse não oculta e indica. Porque quando se oculta alguma coisa, é porque alguma coisa está lá. Então, o não oculta o domínio ainda inexplorado da verdade do ser. E o indica, porque diz que ele está ocultando o quê? O domínio ainda inexplorado da verdade do ser, não ente a ente. Que isso a metafísica se encarrega de fazer brilhantemente. Ora, esse brilho do ser, vir à luz, toda hora Heidegger está dizendo isso, a clareira do ser. O que é a clareira do ser? É no meio da floresta, se ele usa em Ser e Tempo, e várias vezes. No meio da floresta, de repente, as árvores recuam, se retiram. E tudo o que resta é o aberto, onde a luz se dá. A luz que é oculta pelas copas das árvores onde há árvores, quando as árvores refluem a clareira, ele chama clareira do ser. A clareira, e não se chama clareira, que vem de claro, à toa. A clareira é onde ser brilha. E brilha como? Como nada, porque não é nada de ente, não é nenhuma árvore. Bom, mas isso é lá em Ser e Tempo, e é uma ideia importantíssima. Mas bem, a ocultação, o não, é também o brilho oculto, que será necessário enfrentar o domínio ainda inexplorado da verdade do ser. Será necessário explorar. Está se explorando aqui, né? Mas está velado ainda, e é velado pelo não, é dissimulado. Mas digo de novo, só se dissimula o que há. E o que é que há? O caminho ainda inexplorado da verdade do ser. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque a palavra doxa, a que a gente tem dado multimilenarmente, desde Platão, um sentido negativo, porque estava em oposição aos sofistas da vida. Mas não precisa ter sentido negativo. Quando se diz glória a Deus nas alturas, está lá quando os pastores foram visitar o menino na manjedoura, em Belém, etc. Glória, que eram os anjos, né? Cantaram glória a Deus nas alturas. A palavra glória diz o brilho de Deus, a máxima presença, a máxima visibilidade. Não é glória no sentido de glorioso, alguém que conquistou grandes coisas, então conquistou a glória, é uma pessoa famosa. Não é isso que ninguém está dizendo. O famoso, seja famoso Deus nas alturas, seja brilhante, vigoroso Deus nas alturas. A palavra glória aí tem o sentido do brilho que mostra e esconde, ninguém vê Deus, mas é o seu brilho que rejunta tudo na presença. Pensando filosoficamente, uma frase religiosa. Qual é a palavra grega que traduz a palavra latina glória? Tchan, 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 tchan. Doxa. Na tradução grega, glória está por doxa. Porque doxa é o que faz aparecer. E o aparecer não é negativo. O aparecer é pôr na presença, é brilhar. O pôr na presença pode ocultar ou pode revelar. A dissimulação oculta aquilo que será revelado.
o domínio ainda inexplorado da verdade do ser. Então, a doxa do paradoxo faz as pessoas pensarem que esse tipo de linguagem é incomum e abstrusa, incompreensível. Mas é nela também e no não que brilha pela ausência, dissimulando, né? Que brilha pela ausência o caminho ainda inexplorado da verdade do ser. Essa luz está ali, ela está velada pela dissimulação. Mas o que é que a noite pode velar se não o dia? O que é que o dia pode revelar, velar de novo, se não a noite? Estão juntos sempre. A liberdade, como deixar ser o ente, não é fechada sobre si mesmo. Estamos vendo agora, é não e sim. Todo comportamento se funda sobre essa relação na direção do desvelamento, do não velamento do ente. Nessa medida mesma, essa relação à dissimulação se esconde de si mesma, promovendo o esquecimento do mistério e desaparece nesse esquecimento. O que é que a essência da não-verdade faz? Ocultar o mistério. Quando o homem toma a dissimulação no negativo, como em geral tem feito, né? Temos feito, no negativo, ele se esconde de si mesmo, ele não entende a dissimulação como algo que, como eu disse, domina. Domina o Dasein do homem. Na medida em que nós tomamos negativamente e só negativamente a dissimulação, nós ocultamos de nós mesmos o mistério que nos domina. Porque é isso que a dissimulação e o não, da não essência da verdade, ocultam, o mistério. E ao fugirmos ao mistério, promovendo o esquecimento do mistério, desaparecemos nesse esquecimento. Estamos na banalização de uma humanidade que se ocupa da realidade corrente, que pode ser dominada, e que mesmo quando se trata do que é fundamental, nós podemos tratar da realidade corrente e dominá-la, procurando, por exemplo, os fundamentos desse edifício. Basta derrubá-lo. Derrubamos o edifício e vemos as suas fundações, seus fundamentos. Queremos saber dos fundamentos de uma árvore? Arranquemo-la. São as raízes. Nós somos capazes de lidar como uma banalidade do real, né? Com todas as coisas, mesmo aquelas que são consideradas fundamentais. Então, o homem que oculta de si mesmo o mistério e desaparece nesse esquecimento, não é o Dasein, cuja existência é dominada pelo mistério. É o homem da metafísica. O que talvez Nietzsche chamasse o homem bom. Ele é cheio de boas intenções, ele vive segundo bons valores. A beleza, a justiça, a verdade e a bondade. O belo, o bom, o justo, o verdadeiro, aqueles valores, aspas em Nietzsche, superiores, que achincalham a vida, né? Que diminuem a potência da vida, levam lá ao último homem, ao homem que deseja morrer, ao nada de vontade. Bom, esse homem, coitado, é um homem bom. Ele não é um fascínio, é um homem bom, que chegou ao fim da linha. Então, nós chegamos ao fim da linha também.
quando nos esquecemos de nós, porque ocultamos o mistério, tomando num sentido estritamente negativo esse não, e não o compreendendo como parte da essência da verdade. E aí vamos nos ocupar da realidade. Isso é o que faz o homem metafísico, que nós temos sido, que somos aí. Porque esse caminho, o domínio ainda inexplorado da verdade do ser, nós não estamos fazendo, não hoje. Na época da pós-verdade, das simulações e simulacros, da inteligência artificial, da... Pode entrar. Aí, cadê o fim da aula? Bem, se tem alguém que não está fazendo um movimento de abertura do domínio inexplorado da verdade do ser, somos nós. Nós que dizemos que a filosofia acabou, e vamos lá e provamos até. E Heidegger disse, nós o estamos acompanhando. Nós, do que nos ocupamos? Da realidade corrente. E a realidade corrente vem a ser, na nossa época, aquela que resulta, ou seja, que é eficaz, e que nós consumimos, porque demandamos eficácia. Não era no tempo dele ainda isso, mas é para nós hoje. Então, o homem se ocupa da realidade corrente, que pode ser dominada, a técnica ainda por aqui, mesmo quando se trata do que é fundamental. Lida com os entes na medida dos seus projetos e necessidades correntes. Esses somos nós. Esses somos nós. Citando, e acabando a aula de hoje, instalar-se na vida corrente equivale em si à recusa de reconhecer a dissimulação do que é esquecido. Nós já vimos que a dissimulação produz um esquecimento e que esse esquecimento é produtivo. A frase, a não essência da verdade pertence à essência da verdade, diz isso. Nós vamos voltar a essa frase aqui, que está entre aspas, no começo da próxima aula, e estamos nos aproximando da sétima sessão desse texto, dessa conferência, que é a não-verdade enquanto errância. Nós já estamos dizendo que a não-verdade, na medida em que pertence à essência da verdade, é o fundamento da verdade, porque Heidegger está sempre perguntando pelo fundamento. É o fundamento da verdade, difícil, né? Paradoxal para o entendimento comum, mas ele explicou por que é paradoxal. E agora, então, vamos perguntar o que é a não-verdade. Se não-verdade é a essência da verdade, queremos agora saber o que é não-verdade. É sempre Heidegger, perguntando pelo fundamento daquilo que ele acabou de afirmar, né? A gente vai afirmar no final dessa sexta sessão. Então, a não-verdade como errância, e depois vamos continuar e a questão da verdade e a filosofia, e, embora a gente ainda tenha algumas aulas, eu certamente vou ter que acabar não fazendo a leitura quase linha a linha, mas explicando o final. A gente tem que terminar realmente nesse semestre, estamos há um ano sobre esse texto, e no próximo vai ser Foucault, já decidi. Palavras e as Coisas no primeiro semestre e A Coragem da Verdade, o último curso dele no Colégio de França, no segundo semestre. Pronto.